Quais são as mentiras que você tem te contado hoje? Quais são as mentiras que você conta pra você hoje? Quais são as inverdades que você está se sabotando, jogando na sua cabeça, sabendo que não são verdades, mas se vitimizando ao ponto de aceitá-las como verdade? Me diz. O nosso cérebro, ele trabalha por repetição, né? Isso a gente já entendeu, a gente já sabe disso. Então, quanto mais a gente repete aquilo, mais aquilo entra como uma verdade, mesmo que ela não seja. E se torna verdade porque a gente aceita ela como uma verdade. Então, essa é a minha pergunta que fica aqui hoje para nossa meditação. O que a gente está fazendo com a nossa mente, com a nossa cabeça? O que a gente está mentalizando? O que a gente está aceitando? O que as pessoas têm falado durante anos, têm feito durante anos com a gente, que a gente vem aceitando? A gente precisa acordar, a gente precisa entender o quão valioso nós somos. Eu, nesse meu processo de transformação da mente, de renovação, de mudança como pessoa, eu tenho sido muito julgada. Eu tenho uma pessoa específica próxima a mim, da minha parentela, que ela me julga muito. Mas não me julga, que as pessoas podem até julgar querendo te impulsionar, não sei. Mas ela não me impulsiona. Ela me critica, tentando me desvalorizar e me desmotivar. E aquilo antes eu tomava para mim como uma reflexão e com medo, achando que ela estava certa, sabe? Achando que eu não era aquilo, que eu não poderia ser aquilo. Mas depois eu comecei a perceber como é a vida dessa pessoa. A conduta, o que ela fala, principalmente o que ela fala, como ela age. Aí eu comecei a ver que eu estava no lugar certo, que eu estava fazendo as coisas certas. Aí eu comecei a entender que o meu posicionamento, o meu meio de viver, a minha postura, a minha conduta incomodava tanto ao ponto dessa pessoa ficar frustrada e querer me diminuir com palavras, me menosprezar com atitudes. E eu comecei a entender que o problema é dela e não meu, que é sobre ela e não sobre mim. E que se você está passando por isso hoje, que se tem pessoas hoje que te tratam assim, te menosprezam, te julgam, te apontam o dedo, não fale nada. Eu aprendi isso, a não falar, a não debater, a não gastar minha energia com o que não é bom, a não depositar, a não colocar a minha energia com o que não é bom, com o que não vai me elevar a nada, não vai trazer nada de bom a mim. Eu só preciso entender que aquela pessoa precisa de ajuda, aquela pessoa precisa de evolução e é um problema dela e não meu. Porque nem ajudar eu vou poder nesse momento, porque a pessoa não vai querer ajuda. E a gente tem que estar atento a isso, sabe? A gente tem que estar atento a o que as pessoas estão trazendo pra gente. Se vale realmente a pena viver isso, aceitar isso. E não aceite palavras. A Bíblia diz que nós somos como a menina dos olhos do Senhor. A Bíblia diz que nós somos mais que vencedores. Tem tantas palavras positivas na Bíblia. A Bíblia fala pra gente trazer a memória que pode nos dar esperança. A Bíblia diz que iríamos fazer coisas maiores do que Deus, o próprio Deus. Então por que a gente está se apegando nessas pequenas coisas, sabe? Nessas palavras que servem para colocar a gente para trás, para fazer com que a gente não evolua, que a gente não cresça. Hoje eu sei quem eu sou. Eu ouvia muitas pessoas falarem assim, eu sei quem eu sou em Cristo. Não, eu sei quem eu sou como pessoa. Em Cristo vai ser uma consequência de acordo com o nosso aprendizado, estudando a palavra. E que hoje a gente venha ter essa mentalidade, sabe? De acordo com o que a gente vive, das pessoas que nos cercam, que às vezes nem sempre é possível a gente afastar. Quando a gente afasta essas pessoas da gente é incrível, mas nem sempre é possível. Então a gente tem que estar atento ao que a gente está ouvindo e não receber, e não aceitar, porque a repetição gera coisas boas ou coisas negativas na nossa mente. E a gente precisa estar atento a isso, precisa estar atento ao que pode nos trazer a real esperança de uma mudança concreta, né? Porque a gente faz as nossas mentalizações, as nossas orações, a gente busca uma elevação dos céus, né? A gente busca a transformação, mas sempre tem alguém tentando minar, porque tem pessoas que só podem dar isso, porque é o que elas têm, né? Então procure ficar perto de pessoas que vão te trazer coisas boas, frequências boas, pessoas que vão te levar para um próximo nível, um próximo degrau, sabe? Pessoas que vão te conduzir à explosão de conhecimento, a pensar coisas novas. Eu tenho uma prima que eu converso muito com ela
E ela sempre fala umas palavras-chave assim que me dá gatilhos de coisas incríveis, é impressionante. Eu sempre falo com ela, cara, tu falou isso, tá relacionado a isso, isso, isso. Tipo assim, ela abre sempre mais o meu entendimento, sabe? Com palavras simples. Não precisa ser nada muito culto ou muito profundo. Não, são coisas simples que nos levam à reflexão. Assim como esse canal, que eu sempre procuro trazer coisas da minha vida, do que eu vivo, do que eu faço, do meu cotidiano, do que eu estudo, do que eu leio, ou de vídeos que eu vejo, de músicas que eu escuto, e que isso vai gerando a nossa real transformação. Ontem eu li uma frase falando que nós somos... Para a gente saber quem é o adulto, a gente precisa saber quem foi essa criança. Porque essa criança grita no adulto até hoje. E realmente isso é muito concreto, é muito real. Porque o que a gente viveu, quem fomos, o que colocaram na nossa mente quando éramos ainda novinhos, que os avós, os pais, os primos, qual foi o meio que a gente viveu, a sociedade que a gente estava inserido naquela época. E isso vai demonstrar quem somos hoje. E se a gente não ressignificar isso, se a gente não entrar com uma mudança nisso, a gente vai perecer. A gente não vai conseguir evoluir, a nossa vida vai travar. E que bom que a gente está evoluindo, está crescendo. Eu vi um seguidor que é nessa nossa comunidade, que esse canal nos pertence, é nosso, que ele falou sobre o casamento dele, que ele viveu também sobre um divórcio, que ele viveu 10 anos passando por muitas lutas, mas hoje ele está aqui, sabe? Ele está sendo transformado. Hoje ele está no processo de ressignificação e isso é muito importante. Uma seguidora também que falou dessa jornada que ela está destruindo o medo que está dentro dela para ela conseguir chegar ao próximo nível e tirar a carteira de motorista dela. E tem que ser assim, tem que ser até conseguir, porque somos mais do que vencedores. E quando a gente aceita isso como verdade, porque somos mais do que vencedores, a coisa começa a fluir, a coisa começa a andar, porque a gente para de olhar para o negativo. A gente para de olhar, sabe? Eu vi um meme no Instagram, né? Eu sempre trago uns memes, né? Que eu vejo. E foi muito interessante, porque a pessoa falava assim, a figurinha, né? Eu acho que eram umas figurinhas. E eles falavam assim, se o diabo diz pra gente, né? O inimigo e tal, né? Satanás diz pra gente que a gente não pode, que a gente não é vencedor, que a gente não é capaz, tudo de ruim. Ele fala, ele tenta embutir na nossa mente pra falar isso. Mas olha quem é Satanás. Foi um anjo que fez uma rebelião, que foi expulso, nem no céu ele pode ficar. Ele foi expulso de onde seria o lugar de origem dele. Ele não é aceito no lugar de origem dele. E quem é ele para falar qualquer coisa ao meu respeito? E o meme era mais engraçadinho, mas a reflexão era essa, sabe? E realmente é isso. Não aceite o que o inimigo da sua vida, da sua alma, das suas rotinas fala sobre você, porque é mentira. Porque nem ele foi capaz de fazer nada de produtivo, porque ele já foi destruído, porque ele já foi expulso do céu. Então quem é ele? E essa é a verdade das pessoas que nos cercam, que nos julgam, que só falam palavras ruins, só querem nos ver para baixo, só falam palavras duras, só acusam. O acusador é quem? É o inimigo. A Bíblia diz que quem nos acusa é quem? É Satanás. Então essas pessoas que estão nos acusando, que estão falando palavras assim, elas estão sendo usadas por Satanás, porque só existem duas energias. A energia boa, a energia do Criador, e a energia do inimigo, Satanás. Então assim, é energia, gente, é lei. Isso daí a gente não tem como falar de Bíblia, de religião, não é nada disso. É o fluxo natural. Ou a gente segue o bem ou a gente segue o mal, é o fato. Então assim, para que ouvir isso? Se somos mais do que vencedores, se somos inteligentes, se estamos num processo de evolução, e que bom que estamos nesse processo de evolução, que bom que estamos nesse crescimento, todos juntos aqui. Porque quando a gente está junto aqui, a gente cresce mais rápido, mais forte, porque está um apoiando o outro. E eu vejo muito isso aqui, vejo isso muito entre alguns primos meus que eu tenho, que a gente se apoia, que a gente... Sabe, quando manda uma mensagem é sempre de apoio, sempre com uma palavra boa, uma conversa, sempre uma conversa que vai explodir a nossa mente, nosso consciente, a gente vai evoluir. E que a gente venha ser essa referência para as pessoas. Hoje que você venha ser referência de coisas boas, positivas, de palavras boas. Que você venha, ao invés de falar derrotas para as pessoas, até mesmo na sua vida, porque eu não estou bem, porque eu estou triste. Não, você está bem sim.
Você está feliz sim, você pode estar passando por algum momento, mas a sua vida é uma vida abundante, é uma vida próspera. Você tem um fôlego de vida. Tem pessoas que estão no hospital que estão com aparelhos, que não conseguem respirar e a gente está aqui. Então que as bênçãos continuem nos perseguindo, porque é isso que eu desejo pra gente hoje, porque é real. E que você venha tomar posse disso hoje na sua vida. Sabe? Cuidado com o que você escuta, cuidado com quem está perto de você. Não aceita, porque a nossa mente, ela aceita a repetição do que a gente escuta. Então não aceite isso na sua mente. Isso é comprovado, gente, isso é neurociência. Se você for pesquisar um pouquinho de neurociência, se você for pesquisar um pouquinho de professor L. Couto, você vai entender isso. Então não aceita isso na sua mente, não aceita isso na sua vida, porque não é. Você é muito mais do que isso. E é essa mensagem que eu precisava deixar pra gente hoje como reflexão. Um beijo!